Graça e paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje faremos nossa 13ª lição, a nossa série de estudos na carta de Paulo aos Efésios, trazendo aí para nós ensinamentos sobre a vida cristã, sobre os desafios, as lutas, os problemas, porém, encontrando aí na Palavra de Deus todo o auxílio, todo o direcionamento que precisamos para dar continuidade à nossa vida cristã. Texto para estudo hoje é Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 24. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber das coisas acerca de mim e do que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos fará saber todas as coisas, o qual vos enviei para o mesmo propósito, para que conheçais as coisas a nosso respeito, e para que ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Deus os abençoe através da sua palavra e que nós possamos, através desta palavra, crescer, nos aproximarmos de Deus e conseguirmos ter uma vida vitoriosa. Muito bem, indo então para a nossa última lição, falaremos hoje sobre guerra espiritual. Logo de início, eu quero dizer que alguns erros são cometidos em relação a este assunto e dentre esses queremos destacar 2 erros comuns que muitos cometem. O primeiro deles é potencializar demais a questão, o assunto guerra espiritual. São aqueles que pensam e entendem que tudo é culpa do diabo. Tudo é o diabo que está fazendo. E o outro erro, que é o contrário, seria ignorar estas forças do mal, seria
pensar que elas não existem e desta forma viver desguarnecidos. Mas a Bíblia nos diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas a Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra todas estas hostes espirituais da maldade. Então, isso é guerra espiritual. É esse enfrentamento que nós temos que ter com relação a toda esta hostes espirituais do mal. Então, nós precisamos aqui encontrarmos um equilíbrio. Nós não podemos ser extremos ao ponto de pensar que tudo é o diabo, como também não podemos pensar que ele não tem influência, que ele não atua. Nós precisamos encontrar um meio termo. Precisamos lutar contra o pecado e declarar guerra contra ele. Não podemos fazer as pazes com o pecado. Nós realmente precisamos estar em guerra contra ele. Precisamos, irmãos, estar conscientes de que o diabo, ele tem os seus planos e ele tem seus ardis, como disse Paulo aos Coríntios. E o desejo do diabo, sim, é destruir a vida do crente. Embora ele não tenha recursos, embora ele não tenha autoridade ou autorização de Deus para acabar conosco da forma como bem ele queira, mas esse é o desejo dele. Ele quer destruir, ele quer acabar com tudo aquilo que produz glória para Deus. Na verdade, a bronca dele não é conosco, a bronca dele é com Deus. E pelo fato dele saber que Deus nos ama de tal maneira que Deus se sacrificou dando o próprio Filho para nos salvar, ele então quer nos atacar, porque sabe que se ele consegue nos atacar, de alguma maneira, ele também ataca o próprio Deus. Então nós precisamos estar conscientes, que o diabo quer nos destruir, que ele tem planos para fazer isso conosco. O diabo, meus irmãos, ele não é bonzinho, ele não é inofensivo, ele não é nosso amigo. Aprendam isso. Ele não é o nosso amigo. Ele finge ser. Ele arma ciladas. Isso é próprio dele. Ele mente, ele nos engana, ele quer nos atrair, ele nos oferece aquilo que ele não pode dar, ele se passa por bonzinho, joga toda a responsabilidade para Deus, porque faz parte da sua natureza de enganador. Nós só teremos chances contra o diabo se nós estivermos fortalecidos, se nós estivermos bem. Quero fazer uma comparação, creio que vai ajudar os irmãos a entender. A medicina diz que às vezes nosso organismo se encontra com imunidade baixa. Imunidade baixa é quando o nosso organismo, ele por algum motivo está enfraquecido e ele não consegue se defender de doenças, de vírus. Então, quando estamos com a nossa imunidade baixa, às vezes uma gripe simples se torna um grande problema de saúde para nós. Mas quando a nossa imunidade ela está alta, às vezes nós conseguimos, nosso organismo consegue neutralizar, destruir bactérias, vírus que nós nem ficamos sabendo. Estamos vivendo um momento de pandemia, muitas pessoas morreram no Brasil, mais de 60 mil, e provavelmente essas pessoas talvez não tenham conseguido desenvolver anticorpos para combater o vírus, o coronavírus. Então, irmãos, trazendo isso
para a nossa vida espiritual, espiritualmente falando, nós precisamos estar fortes com a imunidade espiritual alta para poder neutralizar e destruir o vírus chamado pecado que tende, que quer entrar nas nossas vidas. Então, a chance que teremos é se nós realmente nos fortalecermos no Senhor, se a nossa imunidade estiver alta. Então Deus, na sua palavra, Paulo escrevendo aos Efésios, ele está dizendo que Deus ele está disponibilizando para nós instrumentos, aqui chamado armadura de Deus. Deus tem toda uma armadura disponível para nós, para que possamos estar protegidos, imunizados, para que tenhamos condições de lutar, de não apenas nos defender, mas também lutar contra os nossos inimigos espirituais. Então, a lição de hoje, o propósito de hoje, é falar sobre esta batalha espiritual na qual estamos inseridos, não temos como fugir dela, e os recursos disponibilizados por Deus para que possamos enfrentar de uma forma, no mínimo, equilibrada contra os nossos inimigos. Percebam que Jesus, o próprio Filho de Deus, durante a sua vida, durante o seu ministério, ele faz uso desta armadura, porque ele está como homem, 100% homem, ele deixa o esplendor de sua glória e vem habitar entre nós. A glória de Deus está sendo vista nele, como pode ser vista em nós, como João diz em capítulo 1, verso 14, mas Jesus ele está ali despido de seu poder e glória, porque ele precisa como homem vencer o pecado, ele precisa como homem vencer a morte. Mas a Bíblia fala, logo após o seu batismo, quando ele é levado para o deserto para ser tentado, a Bíblia fala que ele usa, porque ele faz menção da palavra de Deus, ele ataca o diabo quando ele diz, nem só de pão viverá o homem. Ele não apenas se defende, mas ele ataca quando ele fala para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele se defende e ataca quando ele diz para o diabo, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Ele está usando a palavra de Deus, ele está fazendo uso desta armadura. Então, se o próprio Jesus, como Filho de Deus, ele também faz uso daquilo que Deus disponibiliza, nós também precisamos, e eu creio que estamos numa situação muito inferior em relação a Jesus como Filho de Deus, nós precisamos usar todos esses recursos que Deus tem disponibilizado para nós. Então, a guerra espiritual que nós estamos vivendo, que nós estamos inseridos. A primeira coisa, o primeiro ponto que nós queremos aprender aqui e falar é que precisamos compreender o inimigo. Podemos ver aqui que Paulo, primeiro, ele chama a atenção dos irmãos efésios para a realidade da guerra espiritual. Eles não poderiam ignorá-la. Eles precisariam saber que estava acontecendo. Nós precisamos saber que está acontecendo uma guerra espiritual. Ela existe e precisamos saber que ela existe e nos prepararmos para esta guerra. E é interessante, irmãos, eu falava que a única chance que temos é nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos estar firmes no Senhor para poder enfrentar o inimigo sem desigualdade. Se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, nós não temos chances contra os nossos inimigos. Seria uma luta, seria uma batalha desigual.
onde nós não teríamos a mínima chance. Você precisa entender isso, que com a tua disposição, com a tua força, com o teu conhecimento, com a tua habilidade, você não pode vencer seus inimigos espirituais. Nós precisamos nos apropriar de tudo aquilo que Deus tem disponibilizado espiritualmente para as nossas vidas, para poder enfrentar. Então entenda, compreenda o seu inimigo. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Eles precisavam saber que o inimigo é extremamente astuto, que faz uso de artimanhas, de esquemas, que usa todos os meios para que, de alguma maneira, ele possa levar vantagens sobre nós. Quando lá no Éden, a serpente, ela faz uma proposta para Eva, ela coloca algo para Eva. Ali naquele momento, a estratégia usada foi misturar a verdade com a mentira. Quando a serpente misturou a verdade com a mentira, ela conseguiu colocar dúvida, ela conseguiu convencer Eva. Se a serpente tivesse dito simplesmente uma mentira, provavelmente Eva poderia ter percebido. Mas eu estou dizendo isso para te mostrar que o diabo ele usa estratégias e ele não mostra quem de fato ele é. Ele não diz a que veio, mas ele sempre vem. A Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz para, se possível, enganar até os escolhidos. Ele se disfarça, se camufla. Ele vem de uma forma cheio de artimanhas e artifícios, com esquemas, para nos enganar, porque fazendo isso, ele leva vantagens sobre nós. Então, entenda, vai entendendo, vai compreendendo quem é esse inimigo. Ele é um grande estrategista. Ele é especialista. Quando nós voltamos, e Paulo faz uso muito desta figura, porque fazendo uso das figuras que era comum, as pessoas poderiam entender facilmente o princípio, o conceito espiritual. E quando nós encontramos aí em grandes batalhas, grandes monarcas, grandes estadistas, grandes generais, estes realmente precisam, diante dos grandes confrontos, eles precisam ter estratégias em seus confrontos, em suas guerras. Eles precisam fazer de tudo para surpreender, para enfraquecer, para destruir o inimigo. Quando nós estudamos a história dos reis de Israel, nós podemos ver como alguns eram extremamente estrategistas. Eles muitas vezes planejavam fugir como estratégia para atrair o inimigo para um campo aonde eles poderiam ser mais bem-sucedidos. Muitas vezes fingiam-se de mortos, muitas vezes, enfim, muitas estratégias, porque o pensamento era enfraquecer o inimigo. O diabo tem feito isso. Ele tem feito crentes pararem de orar, ele tem feito crentes pararem de congregar, ele tem feito crentes pararem de dizimar, ele tem feito crentes pararem de pedir perdão, ele tem convencido os crentes que estas coisas não têm nenhuma utilidade e, fazendo isso, como um bom estrategista, ele está enfraquecendo-nos como inimigos dele e nos vencerá facilmente. É como aquele esperto que quer afastar a criança do pai, porque a criança longe do pai será mais fácil dele poder
atraí-la e convencê-la. O diabo quer nos afastar de Deus, porque enquanto estivermos afastados de Deus, ele leva vantagens sobre nós. Ele sabe que quando estivermos próximos de Deus, como Enoque, andando com Deus, ele não tem vantagens sobre a nossa vida. Vocês se lembram? Eu vou aqui exagerar um pouquinho, embora seja uma coisa que todos saibam, crescemos assistindo televisão. Tem a história do Superman, Super-Homem, que tem muita força, tem muito poder, mas algo o enfraquece. A criptonita o enfraquece. E é interessante que somos fortes quando estamos do Senhor, mas o pecado é a criptonita que nos enfraquece e pode nos destruir. Lembra-se do desenho do Popeye? O Popeye, quando comia espinafre, adquiria uma força absurda. Nós precisamos de Deus para ter força, para não entrarmos numa batalha desigual. Nesta batalha espiritual, nós não temos chance se nós não nos apegarmos ao Senhor. Então entenda e conheça o seu inimigo. É isso que estamos fazendo. Estamos numa guerra espiritual. E os nossos inimigos estão muito bem preparados e querem nos destruir, querem nos enfraquecer. Às vezes, irmãos, o nosso sentimento é um sentimento de grande tristeza, porque como o inimigo tem enfraquecido os crentes, como tem crentes tão enfraquecidos, tão neutralizados, tão comprometidos, que não conseguem reagir, estão sendo chantageados pelo diabo, estão sendo chantageados pelo inimigo e não conseguem mais lutar, se entregaram já completamente. Se pensarmos que esta guerra não existe, Satanás leva vantagem sobre nós. Então, creia, entenda, ela existe e nós só poderemos vencê-la se estivermos firmados no Senhor. Se nós realmente nos firmarmos no Senhor, as nossas chances são maiores e eu diria que a probabilidade é quase que 100% de vitória. Se nós tentarmos, então, enfrentarmos este inimigo com as nossas próprias forças, eu quero te dizer que nós não temos chance alguma. Muitos tentaram e não conseguiram. A nossa chance, então, é confiar no poder de Deus, é viver em comunhão com Ele e dependermos do Seu Espírito Santo, que é o nosso guia, o nosso consolador. Precisamos, como Paulo está aqui nos orientando, nos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não devemos nos afastar, não devemos fugir desta luta, mas precisamos encará-la, precisamos enfrentá-la de forma inabalável, não nos abalar com aquilo que virá pela frente, porque assim nós venceremos esta batalha espiritual. Não precisamos fugir se nós estivermos bem preparados, bem fortalecidos, revestidos com toda a armadura de Deus. Olha que detalhe bacana. Israel, quando estava sendo afrontado por Golias, nenhum dos soldados, nem mesmo Saul como rei, sentia-se preparado ou em condições de vencer Golias ou de enfrentar Golias. Mas quando Davi chegou, mesmo não sendo um soldado e mesmo não usando nenhum tipo de armadura, porém ele sentia-se totalmente preparado, porque Davi ele entendia que poderia vencer Golias não pela sua própria força,
não pela sua própria habilidade, mas ele cria que ele poderia vencer em nome do Senhor. E este é o seu grito de guerra. E estando preparado, ele não sentiu, ele não entendeu que precisava fugir, ele encarou. Então, se você está preparado, você não precisa fugir. Você precisa fugir se você não está preparado. Então, Tiago ele diz que devemos nos sujeitar a Deus, resistir o diabo, e é ele que vai fugir de nós. Não seremos nós que fugiremos dele, mas é ele que vai fugir de nós. Então, nesse primeiro ponto, entendemos que precisamos compreender o nosso inimigo. No nosso segundo ponto, nós precisamos defender a nossa posição. E, para ser mais claro, olha que bacana. Paulo, mais uma vez, ele usa aqui a figura do soldado romano, que esses soldados, geralmente eles tinham um uniforme e eles tinham um kit de armamento. Bom, hoje, se a gente for olhar um policial militar, o que você vai ver? Você vai ver um cap, você vai ver uma farda, um coturno, você vai ver um cacetete, você vai ver um revólver e você vai ver um par de algemas. Eu acho que é isso. O kit de sobrevivência de um policial. Mas se você for, talvez, para um outro nível, um sniper, que é um atirador, perito, se você for para que faz parte de grupos especiais, já talvez o kit será outro. Mas Paulo usa o soldado romano padrão. E ele fala da armadura, ou do uniforme que ele poderia usar. E nesse uniforme, irmãos, nós encontramos 5 recursos, 5 armas, que representam 5 recursos, e uma cesta, ou seja, 5 representam recursos de defesa, e um sexto recurso que pode nos ensinar sobre defesa e também ataque. E falarei sobre os 5 de defesa e o sexto de ataque. O primeiro é o cinturão da verdade. Esse cinturão, na verdade, ele prendia a couraça e mantinha ajustadas as demais peças do vestuário, para que se não desprendesse, para que não tirasse mobilidade. E olha que bacana, irmãos. A verdade, ela é essencial para sermos bem, ou para estarmos bem sincronizados. Quando nós não estamos fazendo uso da verdade, nós ficamos muito comprometidos, corremos riscos de sermos descobertos, de descobrirem as nossas falhas. Mas a verdade, ela se distribuída em nós, como o cinturão, ela fazia as funções necessárias para não permitir que nenhuma parte ficasse solta ou desprendida. Então, a verdade, ela vai fazer com que nós estejamos em equilíbrio. Não haverá em nós nenhuma parte desqualificada. Então, precisamos estar com o cinturão da verdade. A verdade precisa estar norteando as nossas vidas. O segundo, a couraça da justiça. Esta era uma parte, um equipamento que protegia do pescoço até a cintura. Então, percebam, do pescoço até a cintura. E o que tem nesta região? Temos o coração, que é um órgão vital, e certamente temos aqui vários outros órgãos que, se atingidos, poderia levar a óbito. Então a preocupação do soldado era proteger esta região, e a couraça da justiça protegia. Percebam que Paulo ele está usando cinto, couraça
sapatos, ele está falando sobre peças do vestuário, mas ele está compondo cinturão da verdade, couraça da justiça, o sapato é a preparação da preparação da paz, o evangelho da paz. Eu vou explicar no momento. Mas a justiça aqui nos lembra, em termos espirituais, a justiça de Jesus, que é a que nos bloqueia, que é a que nos protege. Então, esta justiça de Cristo, unida com a verdade, nos assegura a plena salvação e nos defende contra qualquer falsa acusação do inimigo. O inimigo não pode atingir nossos órgãos vitais se estivermos usando esta couraça. Ele não vai nos envolver com suas mentiras, ele não vai nos convencer de que não somos salvos, por exemplo, ou que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Nós sabemos que Cristo é a nossa justiça, fomos declarados justos diante de Deus. O terceiro equipamento aqui são os sapatos. Sapatos ou botas, usadas pelos soldados naquela época, tinha no seu solado uma espécie de cravos ou como pregos, parecido com uma chuteira com cravos. E para que tinha esses cravos? Era justamente, irmãos, para que eles não perdessem a estabilidade, para que não escorregassem. Imagina você lutando num combate com sapatos escorregadilhos, você ia escorregar, você ia cair, não ia ter firmeza. Então os sapatos, eles colocavam esses cravos no seu solado. Então, espiritualmente falando, nós somos filhos de Deus e Deus não nos deixa escorregar. Principalmente se estivermos calçados, os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. A ideia aqui, trazida lá desde a época de Isaías, e muito fermentada ou fomentada por Paulo aos Romanos, que é a ideia de os nossos pés estarem calçados na preparação do Evangelho. A ideia é, irmãos, de ir, Isaías fala, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Então, calçar os nossos pés é investir na nossa missão de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O diabo só veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Quanto mais pregamos o Evangelho, mais chances aqueles que estão indo para o inferno terão de serem resgatados, e cada pessoa que ouve o Evangelho e se converte é menos um para fazer companhia para o diabo. O nosso quarto recurso é o escudo da fé. Essa peça ela ficava presa no braço e ela protegia todo o corpo. Esses escudos eles tinham uma espécie de um encaixe e que, quando era necessário, os soldados se agrupavam e um escudo encaixava-se no outro, formando uma grande barreira protetora. Às vezes ataques aéreos, de flechas, quando usava-se muito aquelas catacumbas, não me lembro se o nome certo é esse, mas aquele instrumento que jogava bolas de fogo, catapulta, acho que é isso. Então o escudo formado, a grande barreira, os protegia. Isso me veio à minha mente, irmãos, que a nossa fé, ela nos torna invencível. E principalmente quando unimos a nossa fé, todos nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, unimos a nossa fé, formamos um grande escudo contra esses inimigos espirituais. Nada poderá nos atingir se a nossa fé estiver firmada no Senhor. Então esse é o escudo da fé
que nos protege. O quinto é o capacete da salvação. Sabemos, é lógico, que o capacete ele tem a função de proteger a cabeça. A nossa cabeça certamente é a parte mais importante do nosso corpo, precisamos ter cuidados especiais com ela, né? E espiritualmente falando, meus irmãos, na nossa cabeça onde estão nossas convicções, onde estão nossos pensamentos, o nosso conhecimento de Deus e da palavra, é onde está concentrado a nossa certeza de salvação. Então nós devemos usar na nossa cabeça este capacete para não permitir que pensamentos errados, que nada venha perturbar a nossa mente, que nada venha afetar a nossa confiança, que nada venha abalar a nossa certeza e convicção de salvação. Seria um tormento eu pensar, cogitar a possibilidade de perder a minha salvação. Esse pensamento ele pode existir quando eu não usar o meu capacete que me protege desse perigo. Então esse é o nosso quinto. Vamos então olhar agora o nosso sexto recurso, que é a espada do Espírito. Uma arma que pode ser tanto usada para atacar quanto para defender. Paulo nos diz que esta espada é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Somos orientados, Paulo orienta os seus alunos ao ministério que precisamos saber manejar bem a palavra da verdade. A Bíblia é algo que precisamos conhecer, precisamos saber usá-la. Se você tem uma espada e não sabe manusear, ela não terá muita utilidade para você. Então, vamos precisar usar esta arma a vida toda. Então, aprenda a manejar. Aprenda a manusear esta espada, a palavra de Deus. Nós precisamos ter a Bíblia no coração, na nossa mente, na nossa mão. Precisamos saber utilizá-la, precisamos saber manusear a palavra de Deus. Tanto para nos defendermos, como Jesus fez em Mateus 4, quanto para atacarmos, denunciarmos e falar com aqueles que estão vivendo o contrário à vontade de Deus. Certamente, esta é uma arma que poderíamos dizer a mais poderosa desse kit, que está à disposição de todos os crentes. Não despreze a espada do Espírito. Que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Bom, partindo para o nosso terceiro ponto, batalhando por meio da oração. Muito importante. Meio que uma dosagem, um tempero especial aqui, um segredo que vai nos ajudar muito a ter vitórias. A oração é depender de Deus para vencer. Quando oro, exerço a fé e confio em Deus e não na minha capacidade humana. Podemos ver isso na vida de Jesus. No Getsêmani, ele ora com tanta intensidade que nos seus poros, ao invés de sair suor, vertiam gotas de sangue. Tamanha sua intensidade ao falar, ao depender, ao se colocar diante de Deus. Então, meus irmãos, nós não conseguiríamos sem oração. A oração me coloca diante de Deus, na dependência de Deus. Eu declaro que confio nele e não na minha capacidade e na minha força. E certamente Deus vai me abençoar. Os soldados romanos, eles não lutavam de forma aleatória e individualmente, mas eles estavam sempre conectados, eles estavam sempre olhando, eles estavam sempre sendo orientados pelos seus superiores. Assim, a nossa luta, não estamos também lutando de forma aleatória, individualmente. Somos soldados de Cristo, Ele é o nosso general,
E nós precisamos estar olhando para Ele, nós precisamos estar recebendo diretrizes, orientações dEle. O crente não vive por si só, o crente vive através da direção e da orientação de Deus. Então esta batalha deve ser uma batalha feita por meio da oração. O crente precisa estar em contato com Deus para ser orientado. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É importante depender de Deus para ter uma vida cristã vitoriosa. Devemos nos render diariamente ao Espírito Santo, confiando no seu poder. Quando nós oramos, irmãos, é mais fácil ceder à orientação do Espírito Santo. Por isso devemos orar continuamente uns pelos outros, porque se não estivermos vivendo em oração, vamos ter dificuldades para ceder à orientação do Espírito. Estaremos meio que insensíveis, com mentes cauterizadas, e não vamos ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia diz, né? Se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureça os vossos corações. Devemos orar em todo o tempo e ter uma vida de oração sem interrupções. Orar a todo tempo não é orar a todo instante, a todo segundo. Isso não seria possível. Mas orar em todo tempo é ter uma vida de oração contínua, uma vida de oração sem interrupções. Viver sempre na presença de Deus. Não apenas quando as coisas estão ruins. Não apenas quando estamos sofrendo. Mas todos os dias falarmos com Deus. Todos os dias mostrarmos para Deus a nossa dependência, porque nós estamos em plena guerra espiritual. Um só dia que você não ora, um só dia que você não lê a palavra, um só dia que você não tem comunhão, você poderá ser abatido. Então entenda a importância de continuamente estar na presença do nosso Deus. Muito bem, terminando o nosso assunto sobre guerra espiritual, queremos lembrar que guerra espiritual é uma realidade, porém nós não precisamos ter medo, porque Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos afastar? Quem poderá nos separar do amor de Deus? E aí Paulo fala aos Romanos que nada poderá fazer isso. Cada vitória nossa, irmão, será uma vitória de Deus. Cada vitória nossa será uma diminuição, um enfraquecimento do diabo. E Paulo aqui, concluindo a sua carta, ele invoca as bênçãos de Deus sobre aqueles irmãos. E podemos perceber que na sua invocação, Paulo faz lembrança de alguns dos assuntos que ele tratou no decorrer desta carta. Ele fala paz para os irmãos. Paz é quando não vivemos na guerra. Paz é quando estamos tranquilos, certos de vitória. Amor com fé, vindo de Deus. Graça, muita graça a todos os que amam ao Senhor em sinceridade. Muito bem. Podemos dizer que foram estudos abençoados, estudos maravilhosos, e nós esperamos que todos vocês tenham sido abençoados por esses estudos. Nos nossos próximos compromissos, nós vamos voltar a nossa atenção para Cantares de Salomão. E vamos aprender muito sobre relacionamento conjugal. Desde já, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fiquem em paz.